E eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz: o que está escrito na lei? Jesus perguntou para ele: e como tu lê? E ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, olhando para ele, disse: disseste bem. Jesus elogiou o doutor da lei, disse: disseste bem. Então faze isso e viverás. Mas ele não ficou satisfeito. Ele disse, querendo se justificar, ele disse: quem é meu próximo? Deus. Quem é meu próximo? Aleluia. Aí Jesus foi e disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, retiraram-se e deixaram meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou-se perto dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e o vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e os deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que gastares a mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Aí Jesus perguntou para ele: qual desses 3 é o próximo do homem? Jesus fez outra pergunta. Ele fez uma pergunta para Jesus, Jesus fez outra para ele. E ele respondeu o que ele não gostaria de responder. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos. Todo mundo já conhece a história. Então ele disse: o que usou de misericórdia. Jesus disse: então vai e faz da mesma maneira. É isso que nós vamos falar nessa noite. Glória a Deus. Jerusalém. Eu quero começar com... a Bíblia fala sobre Jerusalém. Jerusalém todo mundo conhece, né? Sempre que nós estamos na igreja, o pastor chama: vamos orar por Jerusalém, por Israel. É considerada a cidade da paz, a cidade prometida. E esse homem, o que ele fazia? Ele descia de Jerusalém para Jericó. Voltando um pouco aqui no texto, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz assim: um certo doutor da lei. Se ele era doutor, é porque ele era o quê? Formado. Né? Ele era formado, ele era preparado, eles eram chamados de escribas, os homens, né, que conheciam, que sabiam a lei mosaica, a lei de Moisés. Então eles sabiam a lei de cor e salteado, como nós dizemos no Maranhão. De cor e salteado, eles sabiam. Mas ele chegou para Jesus e disse: o que farei para herdar a vida eterna? Ele quis pôr Jesus à prova. Então Jesus chegou e Jesus foi e disse para ele assim: o que está escrito na lei? Tu que é doutor, tu que sabe, tu que é perito, o que está escrito aí? O que tu leu? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus foi e elogiou ele, Jesus elogiou ele. Glória a Deus. E disse: bem disseste, bem, falaste bem. Só abrir um parêntese aqui. Jesus, nós devemos nos espelhar em Jesus, porque ele primeiro, ele elogia, ele não disse uma palavra de desânimo, ele não disse uma palavra de ofensa para aquele homem.
um dia desses eu fiz um doce de goiaba. Aí ele disse assim, meu bem, esse doce está tão gostoso, tão delicioso. Da próxima vez, minha filha, bota um pouquinho menos de açúcar. É uma forma carinhosa de dizer assim, de açúcar demais. Quer dizer, feriu? Não. Né? Não feriu. Então, o que Jesus disse para esse homem aqui? Bem disseste. Tu falaste bem. Agora, faz isso aí que tu está dizendo. Vive isso que tu está falando. Mas ele não se satisfez e disse assim, mas quem é meu próximo? Porque para os judeus, próximo eram só as pessoas que estavam no mesmo circuito. Eram os parentes, família, e não pessoas de outra nacionalidade. Pessoas que eram o que? Os samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos. Você lembra da parábola, da vez que a mulher estava... Jesus se encontrou com uma mulher samaritana e eles não falavam com os judeus. Né? Eles tinham essa rixa, né? Como a gente diz, não se gostavam, não se falavam. Tinha tipo, o brasileiro não é muito fã de argentino, por exemplo. Não sei porquê, mas não gosta. Então, tinha essa separação desses dois povos, porque eram considerados, os samaritanos eram considerados povos que adoravam outros deuses, aquela questão toda. Então, por isso, os samaritanos e judeus não se davam bem. Então, o homem, o doutor da lei, ele disse, quem é meu próximo? Então, Jesus entrou na história. Descia de Jerusalém um certo homem, aleluia, para Jericó. Observe que Jerusalém é chamada a cidade da paz, a cidade prometida. E ele desceu. O que eu observei aqui durante eu estudando, o perigo de descer. Ele desceu para onde? Para Jericó. Jericó é uma cidade que até hoje existe. É considerada a cidade mais antiga do mundo, segundo estudiosos, os arqueólogos. Ela tem mais de 10 mil anos, essa cidade, ainda hoje existe. É a cidade mais baixa do mundo, ela está a 250 metros abaixo do nível do mar. Quanto que Jericó está quase 800 metros, Jerusalém está quase 800 metros acima do nível do mar. Então ela é uma cidade alta. E Jericó é uma cidade baixa. Esse homem estava descendo, e o que eu observei é que ele estava descendo sozinho. O que eu observo aqui é que muitas das vezes nós nos pegamos andando sozinho. Queremos fazer tudo sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu sou uma pessoa autossuficiente. Eu não preciso de favores, eu não preciso de ar, não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Eu me congrego, eu não preciso congregar em lugar nenhum. A minha casa é a minha igreja. É mentira. É mentira de Satanás. Nós sempre precisamos de alguém. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E tem gente que diz assim, é melhor só do que mal acompanhado. Tem uma verdade que diz, mas é melhor dois, né? É melhor dar dois. Então, o perigo desse homem, ele foi para uma cidade, Jericó era considerada uma cidade violenta. Era uma cidade considerada, eu não sei se você sabe, mas Jericó foi amaldiçoada. Por que, irmãos? Por Josué. Né? Você vai ver isso lá no livro de Josué, capítulo 6 e versículo 26. Josué, quando aconteceu a queda dos muros de Jericó, ele amaldiçoou aquela cidade. Disse, essa cidade nunca mais será reconstruída. E se for, será amaldiçoada. Olha o perigo. O homem estava descendo de Jerusalém, da cidade da paz, para Jericó, uma cidade amaldiçoada.
E nesse percurso, nesse caminho, porque, segundo dizem os historiadores, que a distância de Jerusalém para Jericó era aproximadamente 25, outros dizem 27 quilômetros. Não era tão distante. Mas esse percurso tinha bandidos. Nesse percurso tinha perigos. Tinha homens maus. Tinha homens cruéis. E ele sabia disso, mas ele preferiu ir sozinho. Correndo risco. É o risco que nós corremos de andar sozinho. É o risco que nós corremos de não ter alguém do nosso lado para compartilhar alguma coisa. É o risco que nós corremos quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós saímos dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Esse homem resolveu. Tem gente que diz assim: acontece com todo mundo, menos comigo. Acontece com fulano, ciclano, beltrano, comigo não. Eu sou o cara, eu sou eu. Mas ele desceu para Jericó. E o que diz a história? Ele foi assaltado. Ele foi assaltado. Homens pegaram, bateram nele. Eles não quiseram só assaltar. Eles não quiseram só tomar o que ele tinha. Eles bateram nele e deixaram ele quase morto. E é assim que o inimigo das nossas almas faz conosco. O que significa esse homem? Significa nós, a humanidade, que está indo no caminho errôneo, está indo sozinho, pelos perigos, sem Deus, sem Jesus, e correndo o risco de ser abatido, assaltado, destruído. É assim mesmo, Pai. Então esse homem ficou quase morto. Ficou lá no caminho. Os assaltantes, além de roubar, tirar tudo que ele tinha, ainda bateram nele, deixaram ele só, como diz a Maranhão, só arquejando. Só o pó. E o que significa esse assaltante aí? Esse assaltante é Satanás. Porque lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ele não quer só roubar, ele quer também matar. Matar os teus sonhos, matar os teus ideais, matar teus projetos, matar tudo aquilo que tu tens. Verdade, Deus. Que tu tens sonhado, que tu tens idealizado. É esse o trabalho de Satanás. Ele não quer só roubar a tua paz. Ele não quer só roubar os teus sonhos. Ele quer te ferir. Ele quer te machucar. Ele quer te deixar quase morto. É esse o trabalho de Satanás. Então, esses assaltantes aqui representam Satanás. Como está escrito em João 10:10. Ele também veio roubar a nossa fé. Ele rouba às vezes também a nossa comunhão com Deus. Tem gente que diz: eu não preciso de ir mais para a igreja. Eu fico assistindo os cultos pelo YouTube, né? Eu fico assistindo os cultos lá na minha televisão. Não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Isso tudo são armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida para querer nos distanciar, nos deixar meio morto. Mas, glória a Deus. Aleluia! Ainda bem que Deus tem misericórdia de nós. Deus tem uma infinita misericórdia, que é ela que nos manda socorro. Como eu li a história aqui que diz que nesse mesmo caminho descia também por ali quem? Um sacerdote. O sacerdote viu, mas o que ele fez? Ele ajudou, sim ou não? Não. Ele passou de largo. E o que significa esse sacerdote? O sacerdote significa os religiosos. Os homens que estão cheios de religiosidade. Daí não é para mim não. Eu já preguei na igreja. Eu já orei. E tudo. Esse cara que está caído aí, esse drogado aí, deixa para mim não. Deixa para outro aí. Não. Meu papel eu já fiz com Deus. São religiosos.
religiosos demais. São os religiosos que não vê as pessoas que estão caídas, que estão chorando, que estão pedindo socorro, que está precisando às vezes só de um abraço, que está precisando às vezes só de uma palavra de consolo, de ânimo, de alegria. E o levita, a mesma coisa. O levita significa o quê? Muita gente diz, eu sou levita, sou cantor na casa de Deus, né? Os levitas, né, que era da tribo de Levi, eles faziam todo o trabalho, né? Eles cuidavam do templo, eles cuidavam do louvor. E talvez o levita ia cantando lá, foi na cruz, onde um dia eu vi. Ele olhou o homem, meus pecados castigados em Jesus. Ele também não sentiu compaixão daquele homem caído. Meu Deus. Ele não sentiu compaixão. Ele viu o homem lá, mas também não tem nada a ver com isso. Eu já cuido das coisas do templo. Eu já cuido, eu já varro a igreja, eu já limpo os bancos, eu já ensaio no vocal. Isso aí não é para mim, não. Deus. Isso aí não é para mim. Mas a Bíblia diz que também descia um samaritano. Aleluia. A Bíblia diz que descia o samaritano. E a Bíblia diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. Ele sentiu no coração amor por aquele homem. Ele chegou lá e viu aquele homem caído. O que ele fez? Glória a Deus. Ele tirou vinho e azeite da sua mochila. O que significava o vinho no cristianismo e ainda significa? O vinho traz alegria. Você se lembra da história de Caná da Galileia? Jesus estava no casamento, faltou vinho e ele multiplicou o vinho. Então, vinho significa alegria, traz alegria. O vinho também era usado na medicina e indicado para curar algumas doenças. Tem pessoas que ele tem algum problema no estomacal e muitas das vezes os médicos indicam para a pessoa tomar um pouquinho, um cálicezinho de vinho para curar aquele mal no estômago. Então o vinho era usado e ainda hoje é usado na medicina como cura das feridas. Deus. Limpava e curava. E o óleo? O samaritano levava vinho e óleo, ou azeite em outras versões. O que significa o azeite ou o óleo? Significa a unção do Espírito Santo. Aleluia. Que o crente tem que andar com isso. O Glória, crente tem que glória, andar com glória, alegria. glória. O crente tem que andar com a unção de Deus na vida. Para que o óleo? Para ungir as feridas. Deus, glória a Deus. Nos tempos antigos, o óleo, o azeite, era quando era ungido os vasilhames do templo, né? Eram separados e eram ungidos só para adoração a Deus, só para o culto ao Senhor. Então, era isso que acontecia com todas as coisas, todos os utensílios da casa do Senhor que eram ungidos, eram separados. Quando é ungido, é separado para o uso exclusivo da casa de Deus. Então o samaritano tinha óleo e vinho. E ele fez o quê? Limpou as feridas daquele homem. E fez ainda mais. Colocou no seu animal, e levou para onde? Para uma hospedaria. O que significa essa hospedaria? Estava pesquisando, lendo, e fiquei apaixonada pela história. A hospedaria é a igreja. É a igreja. Aqui é o lugar onde vem o doente. Aqui é o lugar onde vem os feridos. É aqui onde está o bálsamo. Aqui onde está o óleo. Aqui onde está a unção de Deus. Para você que está ferido, para você que está machucado,
hospedeiro. O hospedeiro são os anjos da igreja. São os hospedeiros que vão cuidar das feridas. E quem é esse samaritano? Quem simboliza esse samaritano? Ele é simbolizado em Jesus. Porque é Jesus quem tem compaixão. Jesus que teve íntima compaixão, porque Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele derramou sua última gota de sangue por nós, pecadores. Nós não merecíamos nada. Merecíamos nada. Mas o Senhor olhou dos céus à terra e viu que não havia um justo sequer. Então Ele resolveu entregar o seu único filho para morrer por mim e morrer por ti. Por compaixão, por amor. E Jesus é quem coloca no nosso coração esse amor pelo nosso próximo. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, a fé sem Tiago 2:14, a fé sem obra é morta. Muitas das vezes nós chegamos na casa do irmão, não está passando necessidade, às vezes não tem nada que comer lá. Aí você chega lá e diz assim, irmão, Deus te abençoe. Não é só isso. Tem que ter as obras também. Vai lá, dá um quilo de arroz para o irmão, dá uma cesta básica para ajudar. Porque a fé sem obras é morta. O que o samaritano fez com o homem caído? Limpou as feridas, levou para uma hospedaria. E aí o que ele diz para o hospedeiro? Pega 2 dinheiros e eu vou viajar. Tudo que tu gastar com esse homem, quando eu voltar, eu te pagarei. Quem é que vai voltar para levar a noiva do cordeiro? É Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, nós estejamos aqui. E qual é o nosso papel? Cuidar dos feridos, dos machucados. Talvez você passou por momentos difíceis, momentos angustiados. Talvez você se machucou com alguma coisa, alguma palavra. Mas aqui está o bálsamo. Aqui está o óleo do Espírito Santo para cuidar, que cura todas as feridas. O Espírito Santo é quem cura. Ele é quem traz o bálsamo. Sem Jesus nós não somos nada. Como é raro o amor fraternal hoje em dia. E essa lição nos ensina que nós não devemos servir só aqueles que são nossos parentes, porque para o doutor da lei, amar, só podia amar a parente dele, os parentes dele. As pessoas que estavam ali no seu circuito, de parentes, de amigos. Mas é difícil, às vezes, a gente amar alguém que não é dos nossos amigos patrícios, né? Uma vez eu estava, nós fizemos anos atrás uns evangelismos lá na Praça da Sé. Acredito que todo mundo aqui conhece Praça da Sé. Ali é um lugar cheio de pessoas doentes espiritualmente. Pessoas que estão ali, muitos deles estão cheios de demônios e precisam de socorro espiritual. E eu lembro que eu estava cantando ali na praça, a gente fazia um trabalho evangelístico com uma cantora amiga minha, e ela sempre ia lá. E a gente lá no meio do povo cantando, e veio uma mulher. E ela me abraçou, e eu fiquei cantando, ela ficou o tempo inteiro abraçada comigo. Pense numa mulher que estava mal cheirosa. Porque esse pessoal ali não toma banho, né? E ela ficava falando perto de mim e dizia assim, eu estou me sentindo tão em paz. Eu estou sentindo uma paz. Eu estou sentindo leve. E aquilo me alegrou. Porque a palavra de Deus, de alguma forma, estava encontrando guarida naquele coração. Um coração machucado, um coração ferido pela vida, pelas dores, pelos problemas. Muitas das vezes nós não queremos nem chegar perto dessas pessoas. Não queremos nem dar a mão. Oi, tudo bem? Como é que está você? Porque nós não queremos nos misturar
mas que nós possamos ter essa mesma visão do samaritano, que nós possamos ter o óleo para curar as feridas. Aleluia. Alguém que está machucado, alguém que está cheio de problemas espirituais. Glória a Deus. Que nós possamos colocar em prática tudo isso. Porque o sol não pergunta para quem ele deve brilhar. O papel dele é brilhar. A natureza dele é brilhar. Alguém que tem um coração aberto não pergunta para quem eu devo perdoar. Ele simplesmente perdoa. Aleluia. Perdoa todas as mágoas, tudo aquilo que alguém te fez. Porque o nosso alvo é o céu. Nós não somos daqui. Nosso alvo é o céu. E nós temos que cada dia mais estar subindo para a presença de Deus, para buscar o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória, 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 glória. Eu quero encerrar essa mensagem, essa breve palavra, Aleluia, glória a Deus. pedindo que nessa noite a pastora e o pastor, seu esposo, que você venha aqui à frente, que você seja ungido, que você receba a unção de Deus na tua vida, que cura as feridas. Talvez você diga assim alguma coisa, mas eu não estou machucado, eu não estou ferido com ninguém, mas que você possa receber essa unção para abençoar outras vidas, para restaurar outras vidas, que outras vidas sejam restauradas, que outras vidas sejam libertas, que tire essa angústia do coração. A Bíblia diz que a amargura, o ódio, apodrece até os ossos. Não devemos guardar rancor, mágoa, ressentimento de ninguém. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Foi para isso que Ele veio, para nos salvar, para nos libertar. Então eu quero encerrar pedindo para o pastor orar pelos irmãos. Que nós recebamos essa unção de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.